Filipenses capítulo 3, versos 17 até o versículo de número 21. Fala o seguinte, a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui, até o versículo 21, que o Senhor nos abençoe e que ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer que o cristão, o crente, a pessoa salva e salva em Cristo Jesus, ela vive sob duas visões, ela vive sob duas perspectivas. Quais são essas visões? Quais são essas perspectivas que nós, enquanto cristãos, devemos tê-las ao longo da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo? Nós devemos ter uma perspectiva terrena e nós também devemos ter uma perspectiva celestial. Parece contraditório, mas não é. Enquanto cristão, enquanto pessoa salva em Cristo Jesus, essas duas visões, essas duas óticas, elas devem estar sempre presentes em nossas vidas. A visão terrena, que nós devemos ter, bem como a visão celestial. Eu estava pensando sobre isso e me veio à mente, em termos de figura, em termos de ilustração, os óculos bifocal, ou bifocais, eu acho que é assim que é no plural. Como vocês sabem, a utilidade deles é que você possa ter essas duas perspectivas, que você possa ler para perto, ou ver para perto, bem como ver para longe. Então são duas perspectivas, dois ângulos de visões. Então é assim também na nossa vida espiritual, é assim também na nossa jornada terrena. Em relação à nossa perspectiva terrena, qual é a visão, qual é a ótica que nós devemos ter? Nós devemos ver a vida atual, nós devemos ver a vida presente, de maneira que o nosso objetivo, a nossa finalidade, o nosso propósito principal seja glorificar a Deus. Isso é muito claro e é por demais ensinado nas Escrituras Sagradas. Esse é o princípio de vida terreno que deve nortear a nossa vida durante a nossa existência aqui neste mundo. É por isso que Paulo, texto conhecidíssimo nosso, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, aqui nesta vida, complementa o apóstolo Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a visão terrena. Devemos viver a vida presente, devemos viver a vida atual, não baseado nos nossos propósitos, não baseada nas nossas próprias intenções, mas que o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo seja, em tudo, glorificar a Deus em relação às nossas vidas. É a visão terrena, é a perspectiva terrena que nós devemos ter da nossa existência. Em relação à nossa perspectiva celestial, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, vislumbrar o quê? Um futuro glorioso, sem medo, sem temor, pois nós sabemos o que é que nos aguarda após esta vida. As Escrituras também são por demais claras em nos mostrar a realidade que mais cedo ou mais tarde se fará uma verdade na nossa vida, uma vez que nós passarmos esta vida, seja via morte, porque nós não sabemos quando ela virá, seja via retorno de Cristo, que nós também não sabemos quando ocorrerá. Mas
independente desses fatos, nós estamos certos, nós estamos seguros em relação àquilo que nos aguarda após esta vida. Veja, duas visões, duas perspectivas. Uma perspectiva terrena, viver para a glória de Deus. Uma perspectiva futura, aguardar o futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. De certa forma, o apóstolo Paulo ele sintetizou essas duas visões que nós devemos ter em relação à nossa vida, também aqui neste livro que nós acabamos de ler agora, ou seja, a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Olha só como Paulo ele resume essas duas visões terrenas, celestiais, que nós devemos ter. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, um texto também muito conhecido de todos nós, porque Paulo disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele estava seguro dessas duas realidades. Ele vivia Cristo e se porventura partir desta vida, ele lucraria. Por quê? Porque ele estaria com Cristo. Então ele resume, ele sintetiza essas duas visões que nós devemos ter. Em relação a esse texto que nós lemos, Filipenses capítulo 3, versículos 17 até o versículo 21, sobretudo, dos versículos 20 até o versículo número 21, o que é que nós vemos? Nós vemos Paulo ele mostrando a visão futura, meus irmãos, a visão futura, minhas irmãs, que nós, enquanto cristãos, devemos ter. Não sei se vocês perceberam, mas nesse trecho que nós lemos, versículo 17 até o versículo 21, Paulo ele está fazendo uma comparação entre duas coisas. Ele compara a falsa religião, a visão mundana desta vida, com a verdadeira religião, ou seja, a visão correta que nós devemos ter desta vida. Ele faz esse contraste. Versículo 18, versículo 19, a religião mundana, a visão mundana. Versículos 20, versículo 21, a visão celestial, a visão futura que nós devemos ter. Então ele faz essa distinção, ele faz essa diferenciação. Então, o que é que marca o pensamento mundano? O que é que marca o pensamento carnal? O que é que marca o pensamento terreno das pessoas sem Deus? Ele diz, em primeiro lugar, essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo. Está aí no versículo 18 do capítulo 3 da sua carta aos Filipenses. Então, as pessoas sem Deus, a religião do mundo, elas não querem pagar o preço do sacrifício que Cristo exige de nós. Por isso, Paulo diz, essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo. Elas não querem sofrer a vergonha do Evangelho. Elas não querem sofrer por causa de Cristo. Então, essa é uma das marcas, essa é uma das características que, de certa forma, forma o caráter das pessoas perdidas. Mas não só isso. Em relação a essa mesma religião terrena, mundana, Paulo ele fala uma segunda coisa. Ele diz que os perdidos, eles têm o Deus ou o seu Deus como seu ventre. Versículo 19, ele fala, o Deus deles é o ventre. Então, o homem carnal, ele vive para quê? Para a sua satisfação. O homem carnal, ele vive para quê? Para satisfazer os desejos da sua carne, os anseios da sua carne, é uma outra característica da pessoa mundana. Então veja, a pessoa mundana, ela é inimiga da cruz de Cristo. A pessoa mundana tem como Deus o ventre, mas não só isso. Em terceiro lugar, a pessoa mundana se gloria na sua infâmia. É por isso que no versículo 19, Paulo ele fala, a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, as pessoas perdidas, as pessoas sem Deus, a religião mundana, elas se gloriam com as coisas erradas que fazem, com as coisas erradas que praticam. Então, é por isso que no finalzinho do versículo 19, Paulo ele resume todo esse estilo de viver mundano, terreno, carnal. Pois ele diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então aqui você tem o perfil, aqui você tem as marcas, aqui você tem as características da pessoa sem Deus. Paulo ele faz essa comparação. Por outro lado, Paulo ele fala em relação aos crentes, em relação à esperança, em relação à confiança que marca o coração dos crentes. E ele vai falar isso onde? Entre os versículos 20 até o versículo de número 21. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, na manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, eu queria que nós pensássemos no seguinte assunto, o que devemos esperar do futuro?
O que é que nós devemos esperar do futuro? O que é que nós devemos esperar após esta vida? Qual deve ser a nossa esperança? Qual deve ser a nossa confiança? Não nas coisas que são terrenas, não nas coisas que são atuais, não nas coisas que são passageiras, mas naquilo que nos aguarda após esta vida. E aí eu queria que nós desenvolvêssemos esse tema a partir de 3 pontos, a partir de 3 divisões, olhando para esse texto que nós temos diante de nós. Repito, sobretudo os versículos 20 e o versículo de número 21. Então, fica a pergunta: o que devemos esperar do futuro? O que, como cristãos, devemos aguardar em relação à nossa vida após esta vida? E Paulo dá pelo menos 1, 2, 3 respostas a essa pergunta, três respostas a esta indagação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o cristão, ele aguarda a sua ida à pátria celestial. O que é que nós aguardamos para o futuro ou do futuro? Nós que somos cristãos, aguardamos a nossa ida à nossa pátria, ou seja, a nossa pátria celestial. Olha só o que Paulo fala no versículo 20, na parte inicial do versículo 20. Logo na parte inicial do versículo 20, a primeira frase aqui desse verso. Filipenses 3, versículo 20, a primeira frase do versículo 20. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Pois a nossa pátria está nos céus. Aqui a gente encontra, né, o contraste perfeito entre a pessoa sem Deus e a pessoa sem Deus. Conforme a gente viu agora há pouco, a pessoa sem Deus, ela só se concentra nas coisas terrenas. E a pessoa que tem Deus no seu coração, o salvo em Cristo Jesus, aquela pessoa que foi remida, não. Ela tem essa visão, ela tem essa esperança, ela sabe que existe um lar, ela sabe que existe uma pátria, não qualquer lar, não qualquer pátria, mas um lar e uma pátria celestial. Era esta a esperança de Paulo. Por isso ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Então, diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar: mas o que tem de mais nessa pátria celestial que Paulo aqui faz menção? Por que ela é tão importante para nós? Por que ela deve ser a base da nossa esperança? Por que ela deve nortear a nossa confiança ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo? Quando a gente pensa, meus irmãos, quando a gente pensa, minhas irmãs, sobre essa pátria celestial, a qual Paulo ele faz menção aqui nesse texto, a gente percebe pelo menos 3 verdades, a gente percebe pelo menos 3 características. Em primeiro lugar, a pátria celestial que nós esperamos, a pátria celestial que nós aguardamos, ela pertence a todos os remidos do Senhor. Não esqueça disso. A pátria celestial que nós aguardamos, a pátria celestial que nós esperamos, ela pertence exclusivamente a todos os remidos do Senhor. É por isso que Paulo diz: a nossa pátria. Ou seja, a pátria dele, Paulo que estava escrevendo a carta, a pátria dos irmãos para os quais Paulo estava escrevendo essa carta. Ou seja, os irmãos da carta, os irmãos da igreja em Filipos. E por extensão, a pátria daqueles que foram salvos, a pátria daqueles que foram remidos no sangue de Jesus Cristo. Então, essa é uma exclusividade, meus irmãos. Essa é uma exclusividade, minhas irmãs, que nós temos enquanto crentes em Cristo Jesus. A nossa perspectiva, a nossa visão, o nosso vislumbre em relação ao futuro é que nós aguardamos a nossa ida à pátria celestial. Por quê? Em primeiro lugar, essa pátria celestial, ela é particular. Essa pátria celestial, ela é exclusiva de todos nós, mas todos nós mesmos que fomos salvos e salvos em Cristo Jesus. Às vezes, a gente tem uma visão limitada em relação à obra de Jesus Cristo. Muitas vezes, o nosso entendimento em relação à obra de Jesus Cristo foi o sacrifício que ele fez em prol dos nossos pecados na cruz do Calvário. É certo? É. É verdade? É. Mas a gente deve ter uma visão mais ampla, uma visão mais extensa do sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele morre, meus irmãos, quando ele dá a sua vida, minhas irmãs, na cruz do Calvário, além de estar pagando o preço pelos nossos pecados, além de estar nos justificando, além de estar nos perdoando diante do Senhor, ele também está garantindo a nossa presença com ele lá na eternidade. Foi por isso que ele morreu e morreu por nós.
Olha só o que ele disse aos discípulos e, por extensão, disse a cada um de nós que o seguimos nos dias de hoje. Sem desmarcar esse texto aqui de Filipenses, abram por favor aí, um texto conhecido, mas vale a pena a gente relembrar essa verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Veja que Cristo aqui, ele dá a promessa para os seus discípulos. Cristo aqui, ele dá a promessa a todos quantos ele morreria na cruz, e isso também está aplicado às nossas vidas e está relacionado também a cada um de nós. Cristo morreu para nos dar uma pátria exclusiva, celestial. E essa pátria que nós aguardamos no presente instante. Olha só, João, capítulo 14, versículos 2 e também o versículo número 3. João 14, 2 e 3. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde estou estejais vós também. Vós quem? Os salvos. Vós quem? Nós. Os seus discípulos no passado, nós que somos seus discípulos hoje. Por isso nós devemos ter essa noção, essa esperança. A pátria celestial, ela é exclusiva. Ela não é para todos, mas apenas e tão somente para aquelas pessoas pelas quais Cristo deu a sua vida e derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Essa é uma das diferenças em termos de perspectiva de vida, quando a gente compara o salvo com o não salvo, o crente com o descrente. Estamos ansiando, estamos aguardando, estamos esperando a nossa ida à pátria celestial. Por quê? Em primeiro lugar, essa pátria, ela pertence exclusivamente, tão somente a cada um de nós que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Mas não só isso. Em segundo lugar, essa pátria celestial que nós esperamos, em segundo lugar, essa pátria celestial que nós aguardamos é um lugar concreto e glorioso. Essa pátria celestial que nós esperamos, que nós aguardamos, é um lugar concreto, verdadeiro e também um lugar glorioso. É um lugar que de fato existe. Não é uma fantasia, não é uma história humanamente inventada, não é uma história da carochinha, não, muito pelo contrário. É um lugar glorioso em essência. É o céu. É a dimensão espiritual dos remidos. Lá não há pecado, lá não há choro, lá não há pranto, lá não há dor. E é para lá que nós vamos mais cedo ou mais tarde, nos livrando da violência, das enfermidades, das tristezas, das tribulações, das dificuldades que até agora marcam a nossa vida, vão marcar até o final dela, mas após esta vida, tudo vai passar, meus irmãos. Tudo vai passar. Eu sempre gosto de dizer que tudo passa nessa vida. O que vai permanecer é aquilo que Cristo fez por nós. O que vai permanecer é a realização, a concretização das promessas que Deus fez em relação a nós e que nós encontramos registradas nas Escrituras Sagradas. É por isso que o nosso coração se enche de gozo. É por isso que o nosso coração se enche de esperança. É por isso que o nosso coração se enche de alegria e a gente não fica preso às coisas desta vida, que muito nos entristece, que muito nos abala e que muitas vezes até são responsáveis pelo esfriamento da nossa fé. Então veja, o que é que nós aguardamos? O que é que nós aguardamos para o futuro? Nós aguardamos a nossa ida à pátria celestial. Um lugar que pertence exclusivamente a nós salvos, um lugar que é concreto, verdadeiro, é glorioso, essencialmente falando, mas não só isso. Em terceiro lugar, essa pátria celestial, ela é a morada do nosso Senhor. Ela é a morada do nosso Salvador, Jesus Cristo. É por isso que ainda no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo ele complementa: de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso Redentor mora nessa pátria. O nosso Redentor está nessa pátria. E de lá ele virá para nos buscar, conforme nós vimos lá em João 14, para que onde ele esteja, nós também possamos estar. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar nesse privilégio?
Minhas irmãs, vocês já pararam para contemplar essa maravilha? Às vezes a gente não tem essa perspectiva em relação à nossa existência, porque infelizmente a gente concentra muito a nossa preocupação e a nossa visão aqui nas coisas terrenas. Às vezes até o céu, a glorificação, a redenção final, acaba sendo como que uma história ilusória. Será que vai ter? Será que não? E às vezes a gente fica totalmente desnorteado em relação a essas coisas. Não, meus irmãos. Vamos para o céu, para a morada do nosso Salvador agora. Vamos para o céu, para a comunhão com o Senhor, onde Ele se encontra agora, mais cedo ou mais tarde, isso vai se dar na nossa vida. Então, o que é que a gente espera do futuro? O que é que a gente aguarda do futuro? Incertezas? Dificuldades? Dor? Problema? Não! O nosso futuro, ele está baseado na esperança que nós temos de irmos à pátria celestial, que é exclusiva nossa, que é um lugar concreto, que é glorioso, que hoje é a atual morada do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos essa visão mais acurada em relação às nossas vidas. Eu sempre gosto de pensar dessa forma, eu sempre gosto de chegar dessa maneira, porque eu vejo que existe certa coerência nisso aí. Veja bem, quando nós cultivamos uma visão mais clara, mais cristalina, mais permanente, mais definida da eternidade, nós conseguimos nos desvencilhar das coisas desse mundo. Porque são duas coisas que não podem existir simultaneamente. Quanto mais você está apegado às coisas dessa vida, quanto mais você abraça as coisas dessa vida, mais a realidade eterna ela é distante, ela passa despercebida em relação à sua existência. O contrário também é verdade. Quanto mais você se fixa na esperança gloriosa, quanto mais você deposita sua confiança na sua redenção final, mais você se desvencilha das coisas aqui desta vida. E é esta a perspectiva que a gente deve ter, para que até lá a gente possa se preparar com uma vida de santidade, até lá a gente possa se preparar com uma vida de serviço, até lá a gente possa se preparar com uma vida de temor, com uma vida de glorificação do nome do nosso Deus. Por quê? Porque nós estaremos sabendo para onde nós estamos indo. O mundo não sabe, as pessoas não sabem. Se você for chegar para uma pessoa perdida e perguntar o que é que você aguarda do futuro, ela não vai ter resposta nenhuma para lhe dar. E de fato ela é coerente nesse sentido, porque ela não tem. Mas nós não, meus irmãos. Nós não, minhas irmãs. Nós estamos aguardando a nossa ida à pátria celestial. O nosso lugar, o nosso lar exclusivo, nosso que somos salvos. Um lugar verdadeiro, de fato, um lugar glorioso, a morada atual do nosso Redentor, porque para lá nós iremos, para com Ele nós estarmos para todo sempre, honrando e glorificando o seu santo e excelso nome. Essa é a nossa esperança. É a primeira coisa que a gente aguarda para o futuro. É a primeira coisa que a gente aguarda após esta vida. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que nos aguarda no futuro? O que é que nos aguarda no futuro? Em segundo lugar, o cristão, ele aguarda a vinda do seu Salvador e Senhor. Em segundo lugar, o cristão aguarda a vinda do seu Salvador e do seu Senhor. Veja o complemento do versículo 20. O complemento do versículo 20 de Filipenses, capítulo 3. Olha só, Filipenses 3, verso 20, a parte final do versículo 20. Ele diz: de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui é o segundo elemento, daquilo que a gente pode chamar de elemento da esperança cristã. Ou seja, a vinda gloriosa, a vinda majestosa de Cristo para nos buscar. É interessante porque o sentido dessa palavra aguardar, que Paulo usa aqui em Filipenses 3:20, parte B, ela dá a ideia de alguém que está vindo, de alguém que está esperando outra pessoa, com o objetivo de libertá-la, com o objetivo de livrá-la. Porque às vezes você espera pessoas por várias razões, por vários motivos, mas o sentido dessa espera, o sentido desse aguardo, que Paulo faz menção aqui no versículo 20, é de você estar esperando, você está aguardando alguém que vai lhe libertar, alguém que vai lhe livrar. Essa é a ideia
da palavra que Paulo usa aqui, quando ele aplica relacionada à nossa esperança no retorno, na nossa espera de Jesus para que ele venha nos buscar. De certa forma, meus irmãos, de certa forma, minhas irmãs, nós estamos aprisionados a algumas realidades agora. Nós estamos aprisionados a algumas realidades na nossa atual existência. Contudo, quando Cristo voltar, contudo, quando Cristo retornar, ele vai nos libertar de todas essas prisões, ele vai nos libertar de todas essas coisas que nos amarram ainda na nossa existência aqui neste mundo. Por isso Paulo diz, estamos aguardando, no sentido de estar esperando alguém que vem sim, e vem com o objetivo de me libertar. Aí você fica a se perguntar, aí você fica a se indagar, mas quando Cristo vier de maneira majestosa, quando Cristo vier de maneira gloriosa, ele vai me libertar de que prisão? Ele vai me libertar de quê? Quais são as prisões que ainda tenho aqui nesta vida? Prisões essas que eu serei liberto quando Cristo voltar e por isso eu estou lhe aguardando. Em primeiro lugar, meus irmãos, Cristo, quando ele vier, por isso nós o guardamos, por isso nós o aguardamos. Quando Cristo vier, ele vai nos libertar da prisão do pecado. Quando Cristo vier, ele vai nos libertar da prisão do pecado. Isso não significa dizer que hoje nós estejamos mortos em delitos e pecados. Não. Essa era a realidade antes de Cristo nos salvar. Contudo, a gente não pode negar que ainda agora, ainda na presente existência, a gente ainda lida com o pecado nas nossas vidas. Nós ainda possuímos uma natureza humana, nós ainda possuímos uma natureza terrena, que por mais que nós possamos estar combatendo, por mais que nós estejamos nos empenhando numa vida de santidade, muitas vezes essa natureza humana, essa natureza pecaminosa, ela faz com que nós erremos o propósito de Deus na nossa vida e assim a gente cai, assim a gente peca, assim a gente faz aquilo que nós não deveríamos fazer. Existe uma luta agora interna entre nós, a natureza redimida e a natureza terrena. Agora, quando Cristo voltar, ele vai nos livrar dessa prisão. Que prisão? A prisão dos nossos pecados. Olha só, a realidade com a qual a gente lida ainda hoje, da qual Cristo vai nos libertar. Por isso nós o aguardamos. Abra aí, por favor, Romanos capítulo 7. Olha só, a luta constante, que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa existência. Mas louvado seja Deus. E por isso nós estamos aguardando Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele vai nos libertar dessa prisão. Que prisão? A prisão da presença do pecado. Olha só o que Paulo falou dele mesmo, sua experiência pessoal, que é extensiva para cada um de nós. Romanos capítulo 7, versículos 22 e também o versículo número 23. Romanos 7, 22 e 23. Olha só, veja esse livramento que ele vai nos dar, essa libertação que ele vai operar na nossa vida, porque hoje a realidade nossa ainda é essa. Romanos 7, 22 e 23, ele diz, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele fala, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo aonde nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso muitas vezes nós pecamos. A gente sabe muitas vezes o que é para fazer, mas não fazemos. A gente sabe muitas vezes o que é para não fazer e nós acabamos fazendo. Mas essa prisão, ela vai se encerrar quando Cristo voltar. Ele vai nos libertar da prisão do pecado. Ele vai nos dar corpos gloriosos. E assim a nossa realidade vai ser infinitamente melhor do que a realidade presente, com as nossas lutas, com as nossas derrotas, muitas vezes, em relação ao pecado. Ele vai nos livrar de maneira completa, ele vai nos livrar de maneira definitiva do pecado ou da presença do pecado na nossa vida. É a primeira prisão da qual Cristo vai nos libertar e por isso nós o aguardamos. Mas não há apenas a prisão dos nossos pecados. Cristo ele vai nos libertar, meus irmãos, Cristo ele vai nos libertar, minhas irmãs, da prisão das preocupações desta vida. Cristo ele vai nos libertar da prisão das preocupações desta vida, as preocupações terrenas.
Por quê? Porque no fato de nós estarmos ainda habitando neste mundo, não há como nós fugirmos das nossas preocupações, das nossas inquietações, das nossas ansiedades, seja em relação a nós mesmos, seja em relação à nossa família, seja em relação ao trabalho, seja em relação a qualquer outra coisa nesta vida. A gente não é livre dessas coisas. Existem algumas pessoas que se preocupam mais do que outras, mas as inquietações, infelizmente, elas são ainda uma triste realidade que nós temos a experimentar na presente existência. Mas Cristo, ele vai nos libertar disso. E a gente não vai ter mais com que se preocupar em relação a essa vida, porque tudo vai passar, e conforme nós observamos, nós estaremos na presença do Senhor, morando nos céus, com Ele para todo sempre. Então, por isso, a gente aguarda Cristo dessa maneira ansiosa, a gente aguarda Cristo dessa forma esperançosa, porque Ele vai vir como libertador. Em primeiro lugar, para nos libertar da prisão do pecado. Em segundo lugar, para nos libertar das nossas preocupações terrenas, mas não só isso. Cristo, quando Ele vier, e por isso nós o aguardamos, Ele nos libertará das ciladas do diabo. Em terceiro lugar, Ele nos libertará das ciladas do diabo. Essa é outra realidade com a qual a gente se depara ao longo da nossa existência aqui neste mundo. As investidas do diabo contra as nossas vidas. Às vezes a gente não considera, às vezes a gente não percebe, mas existe sim, meus irmãos. Há sim, minhas irmãs, um verdadeiro conflito espiritual que é travado entre o reino da luz contra o reino das trevas. E o diabo, ele se empenha dia após dia, o diabo, ele se empenha continuamente em fazer o quê? Em fazer com que nós nos distanciemos de Deus. E por isso, ao longo da nossa jornada, ele arma várias ciladas para que a gente possa cair e se afastar da presença de Deus. Ou os irmãos pensam que ele não faz isso? Não foi sem razão que Cristo disse que o diabo vem para roubar, para matar e para o que mais? Destruir o quê? A nossa comunhão com o Senhor. Às vezes a gente não para pensar nisso. Nós temos um arqui-inimigo que se pudesse, tiraria de nós o privilégio da nossa redenção. É porque ele não pode, porque Deus já nos deu. E ele afirmou no sangue de Jesus Cristo. Mas mesmo não podendo, ele vai fazer o quê? Vai usar de todos os recursos, vai usar de todas as estratégias, vai usar de todas as artimanhas. Para quê? Para nos desviar do caminho do Senhor. E infelizmente, muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos tão tolos em relação a isso aí. Às vezes a gente abraça os convites que ele faz, às vezes a gente abraça as propostas que ele nos dá, como se fossem as coisas melhores da vida, quando na verdade não são. E a gente desconsidera aquilo que Deus, ele requer. Mas graças a Deus, que quando Cristo vier, e por isso nós o aguardamos, ele vai vir como libertador. Nos libertando de quê? De todo e qualquer cilada do inimigo, de toda e qualquer cilada do diabo. Por isso nós ansiamos fervorosamente o seu retorno para poder nos libertar de todas essas coisas. Olha só o que o apóstolo Pedro diz em relação a essas investidas do diabo contra as nossas vidas. Abram aí, por favor, 1 de Pedro, capítulo 5, só para você ver. Eu queria que você ficasse com essa verdade na sua mente. Irmãos e irmãs, o diabo é nosso inimigo e ele não se contenta. Ele não se contenta em nós crescermos espiritualmente. Ele não se contenta em nós estarmos servindo a Deus. Sabem que ele se contenta em nos ver frios espiritualmente. E ele faz todo o possível para que isso aconteça. Por isso a gente não pode dar brecha. Como disse o apóstolo Paulo lá aos Efésios, a gente não pode dar lugar ao diabo. Não é que ele vá estar em nós, vá nos possuir, não, porque nós já somos possuídos pelo Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, agora ele investirá contra nós. Disto podemos ter certeza e toda a convicção. Olha só, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e versículo 9. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, estejam atentos, vigiem. Por quê? Ele dá a razão, ele explica o motivo. O diabo, quem é o diabo? O nosso amigo? Não. Vosso adversário, vosso inimigo. Ele faz o quê? Anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alguém quem? Nós, meus irmãos. Porque os que estão nas trevas já pertencem ao diabo.
Já pertence. Ele vai investir contra quem? Contra aqueles que não pertencem a ele. Que são quem? Somos nós. Somos nós. E o que é que a gente deve fazer? Versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, há um conflito, há uma guerra, há ciladas, há investidas, mas qual é a nossa esperança? Nós estamos aguardando Cristo, porque quando Ele vier, Ele vai vir como um libertador e vai nos livrar de todas as armadilhas, de todas as ciladas, de todas as artimanhas do diabo. O céu é um lugar onde não existe diabo, ok? Então, tenham sempre essa perspectiva, e por isso anseiem, mas anseiem mesmo o retorno de Jesus Cristo. Aguardem mesmo o retorno de Jesus Cristo. Dentro dessa perspectiva, Ele virá como um libertador, nos libertando dos nossos pecados, nos libertando das preocupações terrenas, nos libertando das ciladas e das ciladas do diabo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, como aplicação, que vale a pena, mas vale a pena mesmo nós estarmos aguardando o nosso Redentor. Eu não sei se vocês perceberam, mas tudo que a gente escuta, tudo que a gente vivencia neste mundo de meu Deus, sempre é em direção oposta a este sentimento que nós devemos ter. Que sentimento? Aguardarmos o Salvador. O mundo ele se opõe a isso. E o que é que ele faz? Desconsidera. A Bíblia é mentirosa. As promessas que ela faz são falsas. Para quê? Para lhe desestimular quanto a esta esperança que você deve ter em relação à sua vida. O mundo se empenhará, o diabo se envolverá nesse propósito contra nós. É por isso que nós devemos esperar. É por isso que nós devemos aguardar. É por isso que nós devemos descansar e descansar no Senhor dentro desta esperança. É interessante porque isto não é algo novo. Porque, por exemplo, quando você vê a realidade de Noé, antes de ocorrer o dilúvio, com certeza, as pessoas ali daquele período, as pessoas ali daquela época, não esperavam que Deus iria punir o mundo com justiça, trazendo o dilúvio. Muito pelo contrário. Mas Noé, ele não teve essa perspectiva, ele não teve essa visão, muito pelo contrário. Tanto é que ele construiu a arca, pôs sua família lá dentro, porque ele sabia que Deus iria cumprir a sua palavra, ele esperava nisso, assim também como nós devemos esperar. Quando você olha também o exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento, Deus deu várias ameaças, quer seja em relação ao Reino do Norte, quer seja em relação ao Reino do Sul, que ele viria com juízo em relação ao seu próprio povo, caso ele não se arrependesse. O povo permaneceu, não confiou, não esperou, não aguardou. Quando de repente aconteceu, invasão no Reino do Norte, invasão no Reino do Sul, leva o Reino do Norte cativo, leva o Reino do Sul cativo, o Reino do Sul ainda volta, o Reino do Norte não mais. Então, espere, porque o mundo no qual nós vivemos, ele sempre vai tentar colocar isso no seu coração. Cristo não virá. Não espere. Cristo não virá, não aguarde. Viva a sua vida como se fosse hoje, como se não houvesse amanhã. Não, a gente deve viver aguardando e esperando o Salvador. Olha só, que promessa gloriosa a gente escuta dos anjos na ascensão de Jesus Cristo. Abram aí, por favor, livro de Atos. A gente já viu o texto de João 14, onde Cristo ele faz a promessa que ele virá para nos buscar, para que onde nós estivermos, ele esteja também. E antes da sua ascensão, ou na verdade, durante a sua ascensão, olha só o que os anjos falaram, para a gente guardar essa palavra no nosso coração. Aconteça o que acontecer. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas isso vai acontecer. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 até o versículo 11. É interessante, eu não sei se vocês estão percebendo, mas tudo que a gente está falando aqui são coisas que já ouvimos. Mas muitas vezes a gente esquece. E por isso elas precisam ser relembradas. Para que essa chama ela nunca se apague do nosso coração. Essa esperança possa estar sempre vívida em relação às nossas vidas. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 10, também o versículo 11. Ele diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas,
à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Que visão gloriosa, hein? Os discípulos tiveram a ascensão de Jesus. E olha só, versículo 10. E, estando eles com os olhos fitos no céu, onde o nosso olhar deve estar, para onde o nosso olhar deve estar voltado. Nós devemos estar com os nossos olhos aonde? Fitos no céu. Veja, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, veja, virá do modo como vistes. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, visivelmente. Para quê? Para nos buscar, meus irmãos. Confie nisso. Confie nisso. Já são 2000 anos de promessa? Já. Pode até ser que a gente espere mais 2000 anos. Eu acho que não. Acho que o retorno glorioso de Cristo está breve. Mas mesmo que a gente tenha que esperar mais 2000 anos, espere. Nesse caso aqui, nós não estaremos vivos. Mas continuemos a esperar, continuemos a aguardar, porque quando Ele vier, Ele vai nos libertar de todas as nossas prisões, dos pecados, das preocupações, das ciladas, para que assim possamos estar permanentemente, eternamente com Ele, na presença do Senhor. Então, o que é que nos aguarda no futuro? Nos aguarda uma pátria celestial, estamos aguardando nossa ida à pátria celestial. O que é que nos aguarda no futuro? A volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para nos libertar, mas ainda há uma terceira coisa. Há uma terceira coisa que nos aguarda no futuro. Ou seja, o cristão, ele aguarda a transformação do seu corpo. O cristão, o crente, ele aguarda para o futuro a transformação do seu corpo. Voltem para Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque já tocou, para a gente não se demorar muito na aula. Filipenses 3, 21. Não percam o fio da meada, viu? Nós aguardamos a nossa ida à pátria celestial, nós aguardamos o retorno glorioso de Jesus Cristo e agora, em terceiro lugar, nós aguardamos a transformação dos nossos corpos. Versículo 21. Olha só que promessa, mas não é qualquer promessa não. Olha só que promessa gloriosa. Veja, verso 21, Filipenses 3. O qual, no caso de Jesus Cristo, de quem ele falava no versículo anterior, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele, Jesus, tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, irmãs, esperemos. Eu não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde haverá a transformação dos nossos corpos. Aqui a gente vai ver um movimento inverso. O que é isso? O pecado, ele trouxe consequências danosas para os nossos corpos. Esse corpo material, esse corpo físico no qual nós vivemos. O pecado, ele trouxe consequências danosas para os nossos corpos. Mas quando Cristo vier, o caminho vai ser oposto, porque ele vai transformar esse corpo daqueles que estiverem vivos, ou ele vai dar novos corpos àqueles que porventura tiverem morrido, para quê? Para que assim nós tenhamos corpos e corpos glorificados. É interessante porque quando Paulo ele faz menção, assim como ele faz menção aqui no versículo 21, ao nosso corpo, qual é o qualificativo que ele usa para descrever o nosso corpo? Veja, o qual transformará o nosso corpo de... Não, agora. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Talvez em alguma versão tenha batido, né? Então, ele qualifica o nosso corpo agora, ele qualifica a nossa estrutura presente agora como um corpo de humilhação. Veja que coisa interessante. Aí você fica se perguntando,
Aí você fica se indagando, por que o meu corpo agora é um corpo de humilhação? Por que a minha estrutura agora atual, a estrutura física que eu tenho, é uma estrutura de humilhação? A gente pode ver algumas razões. A gente pode ver alguns motivos, pelo menos uma, duas, três razões, pelo menos um, dois, três motivos. Em primeiro lugar, esse corpo que nós temos agora, meus irmãos, ele está sujeito a doenças. Esse corpo que nós temos agora, ele está sujeito a enfermidades. O pecado trouxe isso para a nossa estrutura física. A gente tem que passar por enfermidade. Por mais que seja ruim, por mais que seja difícil, a enfermidade, ela se fará presente na nossa vida sempre. E é neste corpo que a gente vai experimentar essas doenças, essas enfermidades, porque no dizer de Paulo, esse corpo é um corpo de humilhação. Você pode até encontrar pessoas que são mais saudáveis do que outras, você pode até encontrar pessoas que têm uma saúde melhor do que outras, isso acontece, mas ninguém está imune, ninguém está isento às enfermidades. E como todos nós sabemos, na medida em que a nossa idade avança, as enfermidades elas vão se multiplicando em nossas vidas. É a era do condor, né, dona Inácia, que a gente estava conversando ontem. Chega esse tempo que não falta dor. Quando não é no pé, na cabeça, quando não é na cabeça, é no estômago, e vem uma coisa e vem outra, e vem uma coisa e vem outra, e a gente não deve esperar coisa diferente, porque Paulo descreveu o nosso corpo como corpo de humilhação. Não espere nada desse corpo não, gente. Esse corpo aqui foi um corpo atingido pelo pecado. Até hoje a gente experimenta as consequências danosas do pecado e a gente vai experimentar até a nossa existência aqui neste mundo. Não esperemos outra coisa. Doença, limitação, tudo isso vai existir em nossa vida. Por quê? Paulo disse, o nosso corpo é um corpo de humilhação. Mas não só isso. O nosso corpo aqui, além de ser um corpo que está sujeito a doenças, por isso que ele é um corpo de humilhação, o nosso corpo, ele é sujeito ao desgaste. E por isso que a gente envelhece. Por mais que a gente possa ter tratamento de beleza, cirurgia plástica, botox, cosmético, olha, chega o tempo que não dá para esconder. Não tem como você esconder. Você só pode fazer uma coisa, usar filtro de Instagram. Mas quem... Não era nem para ter dito isso, né? Mas quem conhece você ao vivo e a cores, vai saber que não é aquilo. Eu acho interessante, né? O pessoal gosta de botar um filtro no Instagram. É esconder o quê? Porque se a pessoa conhece a pessoa pessoalmente, ela sabe que não é daquele jeito. Então seja transparente, não bote quem você é. Porque é o corpo, entendeu? A gente é novo, passa a juventude, tem aquele vigor, tudo estiradinho, tudo em ordem, mas depois a força da gravidade vai puxar tudo para baixo, não tem como você fugir. Então, é o nosso corpo de humilhação, é um corpo que envelhece. Veja, é um corpo que adoece. Veja, é um corpo que envelhece. Em terceiro lugar, é um corpo que morre. Esse corpo aqui, ele está sujeito a quê? A morte. Foi a condenação de Deus a Adão e, por extensão, a todos nós que somos seres humanos. No dia em que dele comeres, certamente... No dia em que dele comeres, certamente morrerás, gente. A gente não pode fugir dessa realidade. É ruim? É triste? É decepcionante? Você se separar, pelo menos em parte ou definitivamente, de pessoas que você ama. Mas é a realidade desse corpo de humilhação. Agora, veja, conforme Paulo aqui nos ensina, que a nossa esperança é que esse corpo ele vai ser transformado. E não vai ser qualquer transformação. Olha só o texto, olha só o que ele fala. O Filipenses 3:21. Ele diz, para ser igual ao corpo da sua glória. Nós teremos corpos gloriosos. Esse corpo não vai morrer. Esse corpo não vai adoecer. Esse corpo não vai se desgastar. E já pensaram nisso, meus irmãos? Tem gente até que pergunta, mas vai ser em que corpo? Esse que eu estou vai ser outro? Eu acho que vai ser outro. Mesmo aqueles que estiverem vivos, quando a gente tiver os nossos corpos transformados, a gente vai ter um outro corpo. Vai ser igual a esse? Vamos ser parecidos com o que nós somos hoje? Eu acho que não. Mas aí são coisas que a gente fica só conjecturando, a gente não tem informações tão claras na palavra. O que eu sei é que esse corpo vai ser um corpo glorioso. Ele não vai mais morrer, ele não mais vai envelhecer, ele não vai mais se desgastar. Por quê? Porque Cristo transformará.
E é interessante porque aqui em Filipenses 3:21 nos é dito como isso vai acontecer. Como é que vai acontecer? Pela operação poderosa de Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Cristo vai exercer em nós, os que estiverem vivos, um poder tão grande, sobremodo tão grande, que vai transformar, meus irmãos, um corpo onde o pecado vai ser erradicado completamente, um corpo glorioso. A gente pensa na memória, como é que vai ser isso? A gente fica assim meio que deslumbrado e falta chão, porque tem coisa que a gente tem que vislumbrar pelos olhos da fé. E quem tiver morrido antes de nós vai receber esse corpo, um corpo glorioso. Cristo vai fazer isso de maneira poderosa. É fé, meus irmãos, é fé. É por isso que nós somos chamados a viver por fé. Olha só, bem rapidinho, o que João fala acerca dessa mesma realidade. Abram aí, por favor. 1 João 3:2. Esse corpo não vai precisar tomar remédio. Esse corpo não vai precisar mais passar por cirurgia plástica. Esse corpo não vai carecer de ser submetido à cirurgia, a tratamento, sejam eles quais forem. E tem gente que quer ver a vida toda nesta vida. Não, meus irmãos, que é isso? A gente tem essa estrutura aqui toda afetada pelo pecado. Tenhamos a visão de Paulo, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 1 João 3:2. Esse mundo não tem o que dar para nós, essa vida não tem que dar para nós, é tudo passageiro, é tudo supérfluo, é tudo pecaminoso, é tudo imperfeito. Não, tem coisa melhor nos aguardando na eternidade, infinitamente melhor. Olha só, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E João complementa, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha só, ainda não se espera, vai chegar, espera. O que mais? Sabemos que quando se manifestar, o que não se manifestou ainda, olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo. Por quê? Porque havemos de vê-lo como Ele é. Vai ser um corpo, meus irmãos, glorioso. A gente tem alguns vislumbres, do corpo glorioso de Jesus Cristo. Veja que o corpo glorioso de Jesus Cristo, ele tinha a capacidade de passar por paredes, de se desmaterializar e se materializar. A gente vê isso em filme, E em filme a gente vê isso, Mas esse é o corpo que nós teremos. Corpo semelhante a Jesus Cristo. Com essas propriedades, com essas características. E o melhor de tudo, sem mais pecado. Por isso a gente não vai adoecer, por isso a gente não vai se desgastar, por isso a gente não vai mais morrer, entendeu? Então o máximo que a gente vai sofrer com o corpo é nessa vida. Depois dela, não mais. É nessa existência. Depois dela, não mais. Não mais. Não mais. Então, fechando a nossa aula, vimos que a gente deve viver a vida para a glória de Deus. E o que esperar da eternidade? O que esperar do futuro? Paulo aqui nos dá pelo menos 3 coisas, Paulo aqui nos dá pelo menos 3 explicações. Em primeiro lugar, devemos aguardar no futuro a nossa ida. Para onde? Para a nossa pátria e pátria celestial. Em segundo lugar, devemos aguardar para o nosso futuro o quê? O retorno majestoso de Jesus Cristo. Para quê? Para nos libertar do pecado. Para quê? Para nos libertar das ansiedades e inquietações humanas. Para quê? Para nos libertar das ciladas do diabo. E por fim, o que é que nos aguarda no futuro? A transformação dos nossos corpos. Corpos que envelhecem, corpos que se desgastam, corpos que morrem, para corpos gloriosos semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. É nessa perspectiva, meus irmãos, minhas irmãs, que eu, você, todos nós devemos viver. Afinal de contas, como eu disse agora há pouco, e como eu sempre gosto de dizer, na vida tudo passa. Vai passar família, vai passar emprego, vai passar posses, vai passar funções, vai passar cargos, vai passar possessões, mas o que vai permanecer é a verdade da palavra de Deus. Uma verdade que nos promete que mais cedo ou mais tarde estaremos com o Senhor, porque o nosso futuro está garantido mais do que qualquer coisa nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê essa esperança,
e que essa esperança nos faça desvencilhar dessas coisas terrenas, não no sentido de vivermos relaxados, irresponsáveis. Não. A gente vai cumprir com as nossas obrigações. A gente vai viver com o pé no mundo, mas com os nossos olhares fitos aonde? Nos céus. É assim que deve viver o cristão. Nas duas perspectivas. A perspectiva terrena e a perspectiva celestial, como se fosse um óculos bifocal. Vendo de perto e vendo também de longe, para que assim a gente possa ter a nossa visão completa e perfeita para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.